Ora bem, nós vimos então que se passado 1h30 desta viagem, digamos assim, em que a distância percorrida e o tempo se relacionam desta forma, correspondente a esta curva azul que aqui está. Se passado 1h30 nós olhássemos para o conta-quilómetros, a velocidade que víamos era 60 km por hora. E podes ver que a velocidade vai aumentando, porque quanto maior a inclinação, maior a distância percorrida para o mesmo tempo. Quanto menor a inclinação, menor a distância percorrida para o mesmo tempo, se os tempos forem iguais aqui. Uma pergunta que podemos fazer é se o carro a partir deste instante, desta 1h30, mantivesse a velocidade. Portanto, já vimos antes que velocidade constante significa que a relação entre distância e tempo tem uma forma linear, é a forma de uma reta. Isto representa a velocidade constante e a velocidade do ponto 1,545, os tais 60 km por hora. Se o carro mantivesse esta velocidade, portanto, se chegasse à 1h30 e deixasse de aumentar, e a velocidade deixasse de aumentar, que é o que esta curva azul indica que acontece, e se ele mantivesse a velocidade que tem neste ponto aqui, onde é que o carro estaria, a que distância estaria ele da origem, do início da sua viagem, ao fim de 2 horas? E nós podemos pensar assim, ao fim de 1h30, ele está a uma distância de origem de 45 km. Está-se a deslocar a 60 km por hora. Da 1h30 para as 2, vai meia hora. Bom, se numa hora percorre 60 km, em meia hora percorre só 30. Portanto, ao fim de 2 horas, e segundo a nossa reta, o carro estaria aqui a 45 mais 30 igual a 75 km do ponto de partida. Portanto, tem sentido estar a uma distância mais pequena do que aquela que estaria se a lei da distância com o tempo fosse dada por esta curva azul, porque ele aqui, a partir do ponto 1,5, continua a acelerar, ao passo que na reta ele chega a 1,5 e mantém velocidade constante. Uma forma que poderias ter de ver isso era obter a equação desta reta, que é fácil, não é? O m da reta é 60, a gente calculou aqui, portanto a equação da reta tem esta forma, e para acharmos o b nós temos um ponto por onde a reta passa, que é o ponto t1,5 e y45. Substituindo esses valores respectivamente aqui e aqui, calculamos o b, que dá menos 45. Depois era só substituirmos onde está o t 2 horas, substituís aqui por 2, dá 60 vezes 2 dá 120, e 120 menos 45 dá os 75 que nós calculamos aqui. Se considerarmos agora uma variação do tempo ΔT, a partir desta 1h30, a variação correspondente na distância percorrida é esta aqui. Ou seja, se o veículo se mover segundo aquilo que esta curva azul diz, ΔT horas depois da 1h30, ele percorreu esta distância que aqui está, medida sobre a curva azul. Mas se tu medires igual distância sobre a reta, só dá este troço que aqui está. E o que acontece é que nós, a este troço maior, dizemos que é ΔY. É a variação efetiva medida sobre a nossa curva azul. A este troço mais pequeno costumamos chamar diferencial de Y. E uma coisa que tu podes aqui ver é que o diferencial de Y sobre o ΔT, que é a medida deste comprimento que aqui está sobre este, é exatamente o declive da nossa reta. Isto é igual à derivada da nossa função no ponto 1,5, que é o m da nossa reta. E, portanto, isto pode escrever assim.
dy igual a y', calculada no ponto 1,5, vezes delta t. Isto dá-nos, conhecendo nós este delta-t, dá-nos a variação de distância medida sobre a reta, isto é, se fôssemos à velocidade, mantivéssemos a velocidade que se atingiu aqui neste ponto 1,5. E quando a distância percorrida é medida sobre a reta e não sobre a nossa curva azul, nós chamamos-lhe diferencial, e é típico para a diferencial, em vez de usarmos aqui um ΔT, usarmos um dt. Chamamos a esta expressão aqui diferencial de y. Diferencial de y é a variação de y em 1,5, portanto a derivada é calculada em 1,5 relativamente ao acréscimo dt. E isto mede a variação da curva sobre a reta, sendo que a reta tem o declive da função neste ponto. Repito, diferencial de y no ponto 1,5 relativamente ao acréscimo, ao aumento ou à variação dt, relativamente, que é a designação deste delta, relativamente ao ponto onde é calculada a derivada 1,5. A propósito, recordam uma expressão de que nós falamos. Se soubermos o valor da função no ponto 1,5, portanto, se soubermos o valor da função neste ponto, que aqui está, neste, e quisermos ter uma aproximação para o valor da função neste ponto, que aqui está, se quisermos ter uma aproximação para o valor neste ponto, repara que o valor da função na curva azul neste ponto é igual ao valor que a função tem no ponto 1,5, que é esta altura que aqui está, que é o valor que a função tem no ponto 1,5, mais o diferencial. O diferencial é a variação medida sobre a nossa reta, que é esta. Portanto, este valor que aqui está, este, é aproximadamente igual a este. Vês que há um erro, que não é exatamente igual, tem a diferença que aqui está, mas quanto mais perto esta aproximação é feita do ponto 1,5, por exemplo, se nós a fizéssemos aqui, o erro já só era este bocado que aqui está. E, portanto, esta aproximação tem tão maior precisão quanto menor for este ΔX. Repara que tu aqui tens a tua diferencial, uma vez que o ΔX, eu pus aqui ΔX, mas isto de facto eu deveria ter posto aqui um ΔT, porque nós não estamos a trabalhar com x, estamos a trabalhar com t, portanto devia ter posto isto aqui, está bem? Estamos a falar em ΔT, o que nós temos aqui é a nossa diferencial, está bem? E repara que aqui isto diz, isto são tudo valores que tu conheces no ponto 1,5, portanto são tudo valores calculados aqui, tanto o valor da função em 1,5 como a derivada em 1,5, isto é o afastamento que tu tens relativamente ao ponto 1,5, é este, e com os dados deste ponto nós conseguimos uma aproximação para o valor da função em outro ponto, que é esta que aqui está.